Descobertas da América e do Brasil. A descoberta da América tem que ser analisada sob as condições políticas que haviam na Península Ibérica, na qual Portugal, apesar de ser uma potência marítima, era fraca militarmente frente à vizinha Espanha. A Espanha era governada pelos reis católicos Isabel, rainha de Castela, e Fernando, rei de Aragão, aliados do Papa também espanhol Alexandre IV, nascido Rodrigo de Borja, ou Borgia em italiano, natural de Valência, pertencente ao Reino de Aragão. Portugal outrora pertencera à Espanha, tendo sido feita a sua independência conforme já comentei, por Dom Afonso Henriques, o Conquistador, em 1140, quando passa a se intitular Rei dos Portugueses. Mas formalmente somente em 1143, com o Tratado de Zamora, Portugal tornaria a ser reconhecido. Esse tratado foi um tratado de paz assinado com Afonso VII de Leão, imperador da Espanha, o qual foi depois referendado pela bula papal em 1179. Mas os laços familiares entre os reinos sempre estiveram a ameaçar a hegemonia do reino português, como veremos adiante. Em 1488 Portugal já havia conquistado o Cabo das Tormentas, Cabo da Boa Esperança, e adentrado ao Oceano Índico, mas a expedição de Vasco da Gama para a Índia viria a acontecer mais tarde em maio de 1498. Penso que se essa viagem viesse a ocorrer antes de um acordo com a Espanha, isso despertaria a ganância do país vizinho, com o perigo de travar a invasão e anexar o território português. A rota sendo dominada pelos portugueses para a Índia era de um valor econômico imenso e haveria de ser feita após a celebração de um acordo. Em 1479 já havia sido celebrado o Tratado de Alcáçovas, onde Portugal obteve o reconhecimento do seu domínio sobre a Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde e a costa do Guiné, enquanto Castela renunciaria a navegar ao sul do Bojador, paralelo 27, e recebendo em troca as Canárias, que passariam para a Espanha. Com isso Portugal garantiria os direitos de prosseguir a exploração da costa africana, pois o objetivo era ter o domínio da passagem para as Índias. Este foi um tratado de paz pela disputa sucessória do Reino de Castela, onde Isabel, irmã do rei Henrique IV, que havia morrido, já casada com Fernando, herdeiro da coroa de Aragão, julgava ser herdeira do trono de seu irmão. Porém o rei Henrique tinha uma filha, Joana, que era legítima herdeira de Castela. Mas, por ser casada com o rei João V de Portugal, o trono de Castela seria anexado a Portugal, razão pela qual foi instalada uma guerra entre Isabel e Joana. Diante da iminente perda da guerra, pois Portugal era militarmente inferior, o rei João V propôs o acordo, renunciando o trono de Castela, enquanto Castela renunciaria ao trono português, além de fixar os direitos das explorações dentro dos limites do tratado. Mas o que estava por trás do conflito eram interesses relacionados às disputas da exploração náutica lideradas por Portugal e, portanto, de natureza econômica. Com esse tratado estaria garantido o caminho às Índias e principalmente a todo o sul a partir do paralelo definido, o que atenderia às pretensões portuguesas com relação às terras ocidentais que seriam futuramente descobertas, já que as mesmas eram de conhecimento dos navegadores por expedições anteriormente realizadas. Penso que se Portugal descobrisse o caminho para as Índias e simultaneamente as terras a sudoeste do paralelo 27, América do Sul, despertaria a fúria espanhola. Então, Portugal deveria permitir que Castela fizesse as descobertas das terras ocidentais ao noroeste do paralelo, América Central e do Norte, como forma de compensação. Mas como fazer isso se a Castela não tinha condições materiais e nem conhecimentos avançados de navegações para descobrirem as terras na costa oeste? A história oficial, não necessariamente a verdadeira, conta que Colombo iniciou seus estudos sobre a possibilidade de viajar para o oeste, a fim de alcançar a Índia através da circunnavegação, pois Colombo teria mantido contatos por cartas trocadas com Toscanelli, geógrafo italiano que já tinha desenvolvido essa teoria e proposto a Portugal em 1474. Adepto da teoria, Colombo acreditava que poderia alcançar o Oriente, navegando rumo ao oeste. Diz ainda a história oficial que a partir de 1480 ele procurou o rei de Portugal Dom João II para financiar a viagem, sendo-lhe negado por não crer na teoria apresentada. Colombo, então, mudou para a Espanha, onde conseguiu uma audiência com os reis espanhóis, Fernando e Isabel, sendo-lhe também negado. Ele ainda foi ao rei Henrique VII da Inglaterra e depois ao rei Carlos VIII da França, em busca do apoio necessário e também não obteve êxito. No entanto, posteriormente,
ele recebeu um convite para uma nova audiência com Isabel e Fernando, que acabaram convencidos em financiar a viagem, assinando um contrato em abril de 1492, iniciando-se, assim, os preparativos de 3 embarcações, a nau Santa Maria e 2 caravelas, Pinta e Ninha, partindo de Palos em 3 de agosto do mesmo ano. Depois de se abastecerem nas Canárias, seguiram para o oeste e no dia 12 de outubro de 1492 chegaram à região das Antilhas, descobrindo ilhas como San Salvador, Hispaniola, Haiti e República Dominicana. Em 28 de outubro de 1492 ele descobriu uma ilha, dando o nome de Cuba. Cidade do Alentejo de nascimento de Salvador Fernandes Zarco? O retorno se deu na Espanha em final de fevereiro de 1493, mas sem Colombo a bordo, o que é inusitado. A nau Santa Maria havia naufragado, sendo que Colombo tomou o comando da Ninha que juntamente com a Pinta, comandada por Pinzon, voltaram à Europa, mas são apanhados por uma tempestade fazendo os navios se separarem. A Pinta chegou a Palos no final de fevereiro de 1493 anunciando o descobrimento conforme mencionado. Quanto a Ninha sob o comando de Colombo, primeiro fez uma parada nos Açores, em 17 de fevereiro, e depois rumou para Lisboa chegando em 4 de março, onde ele permaneceu durante um período. Somente no mês de abril, Colombo seguiu para Palos, na Espanha. Conta-se que Colombo ao chegar em Lisboa, foi à procura do rei Dom João II e não o encontrou no palácio, quando fica sabendo que o rei estava em Azambuja, local de descanso da família real, distante a uns 50 quilômetros de Lisboa, às margens do Tejo. Colombo se dirigiu para lá onde encontrou o rei para comunicar-lhe a descoberta da América. Colombo faria outras viagens, uma em setembro de 1493 para iniciar o processo de colonização dos territórios encontrados, quando ele descobriu nova ilha dando o nome de Isabela, homenagem à rainha ou à sua mãe. Parte da tripulação permaneceu para o início da colonização. Outra viagem, em maio de 1498, saiu novamente para levar suprimentos e novos trabalhadores para a ilha de Hispaniola e descobriu a ilha de Trinidad e chegou à Foz do Orinoco. Apesar de todos os esforços, os empreendimentos não auferiam os ganhos almejados, o que desgastou a reputação de Colombo, rendendo-lhe um processo e sua prisão por má administração. Libertado, mas perdendo o cargo de governador que lhe tinham atribuído, ele viria a fazer mais uma viagem sem conquistas e retornado para a Espanha em novembro de 1504, sem prestígios, veio a morrer em 1506. Como decorrência das descobertas realizadas por Colombo, a rainha Isabel passou a contestar os acordos anteriores. O rei Dom João argumentou que as terras e territórios agora de posse de Castela estavam dentro dos limites estabelecidos pelo tratado celebrado, mas diante das ameaças de retaliações, eles recorreram ao Papa Alexandre VI. No entanto, o Papa, natural de Valência e amigo do rei Fernando, como já comentei, baixa 3 bulas, 2 datadas de 3 e 4 de maio, muito favoráveis à Espanha, mas na terceira destas bulas, a Intercoetera, o Novo Mundo seria dividido entre Portugal e Espanha através de um meridiano situado a 100 léguas a oeste das ilhas dos Açores e de Cabo Verde, ou seja, o que estivesse a oeste do meridiano seria espanhol, e o que estivesse a leste, português. Os termos desagradaram a coroa portuguesa e para solucionar o impasse, foi negociado em 1494 o Tratado das Tordesilhas, que estabeleceu um novo meridiano a 370 léguas das referidas ilhas. Se essa divisão estabelecida não era ideal para Portugal, ao menos lhe assegurava a posse dos territórios orientais, assim como parte das terras ocidentais, incluindo o que viria a ser o Brasil, sendo antes de tudo uma conquista diplomática. Então, dentro deste contexto, tudo indica que Cristóvão Colombo fosse mesmo Salvador Fernandes Zarco, um enviado de D. João II para conduzir os interesses de Portugal em atendimento ao que fora planejado séculos atrás, com a criação da Ordem de Cristo e com os próprios templários e por que não dizer dos fenícios de 2500 anos atrás. O que se verifica é que, no plano oculto, existiu todo um planejamento traçado para que, com esses acontecimentos, viesse a ser descoberto um novo mundo, sendo que o Brasil tem e terá um papel preponderante em todo esse processo. É certo que a saga dos Templários, desde sua fundação nas Terras Santas até o seu estabelecimento em Portugal, não tenha sido produto de um plano traçado de forma consciente pelos participantes de todo esse processo,
mas é certo também que nos planos superiores da espiritualidade estabeleceram o destino que agora se materializaria como a terra da Santa Cruz, a terra abençoada. E Portugal foi a nação escolhida. Por quê? Por várias razões. Portugal era um país já com uma vocação marítima. Tinha um povo receptivo, onde já havia promovido uma miscigenação com os mouros, criando, portanto, as raízes necessárias para a formação de uma nação multirracial, além do que era um país de certa forma jovem e não tinha grandes opções de expansão, a não ser para o mar, como os fenícios o foram no passado. Nos 2 séculos seguintes, a pequena Portugal se tornaria a principal potência marítima, com tantas conquistas e descobrimentos importantes, que determinaram a virada das páginas da história. A história oficial, como vimos, não se sustenta em muitos aspectos pois permanecem muitas perguntas sem resposta, sintetizando-as. Por que Colombo, sendo da Ordem de Cristo, ofereceu seus serviços à coroa espanhola, inimiga de Portugal, e despreparada para o empreendimento? Por que ele navega sob a cruz templária estampada nas velas de Santa Maria, pinta em linha, se essa cruz tinha sido incorporada à Ordem de Cristo e era seu próprio símbolo e não tinha nenhuma relação com a Espanha? Por que Colombo atribuiu nomes aos locais em alusão a nomes portugueses, como Cuba, que é uma cidade do Alentejo? Por que Colombo, na sua viagem de regresso, após a descoberta das terras novas, faz escala em Portugal antes de se dirigir à Espanha? Horas, tudo leva a crer que Colombo estava a serviço de Portugal com a firme determinação de que induzisse a coroa espanhola a tomar posse das terras localizadas ao hemisfério norte. Por que não tudo para Portugal? Porque Portugal tinha acabado de sair de uma guerra contra a Espanha e isso poderia reacender as desavenças. Tanto a existência das terras ao sul era conhecida que o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. O fato é que as terras ao sul, especialmente o Brasil, foram destinadas a Portugal, para que aqui florescesse uma nova nação.